Glórias a Deus. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, que seja uma verdade na Igreja de Cristo por todo o mundo. Amém? E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir as vossas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Eu espero poder ministrar aí alguns dias, né, algumas vezes sobre o livro de Ruth. Amém? Estou com um grupo de irmãos, temos lido o livro de Ruth e eu espero trazer algumas mensagens voltadas para este livro. Amém? Então, mais uma vez, não estou podendo projetar aqui o meu celular, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Amém? E quero que você leia comigo. Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Amém? Diz assim na minha tradução: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia 10 anos, quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, nessa noite eu peço, ó Deus, a tua bênção, fala conosco, ministra aos nossos corações. Não permita, Pai, que nada venha atrapalhar, ó Deus, de compreendermos a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então nós temos aí o livro de Ruth, um livro muito conhecido, muito famoso, né? Conta a história dessa fantástica mulher chamada Ruth, né? Trabalhando ao lado da sua sogra Noemi, que aliás é um conto bastante interessante, já por se tratar de uma nora e uma sogra. É muito raro uma nora e uma sogra se darem bem, né? Normalmente, pelo menos aqui no Brasil, existe já aquela piada pronta que fala que a nora e a sogra nunca se dão bem. Mas essa é uma história onde a nora e a sogra se dão bem. E começa ali no versículo 1 falando que houve fome em Israel, né, nos dias de juízes. E uma família decidiu sair de Israel e ir para Moabe. Moabe, para quem não sabe, eles são descendentes de Ló, né? Ló teve um filho com a sua filha, e dali saíram os descendentes de Moabe. Então era uma cidade que de certa forma conhecia esse Deus vivo, né? Já ouviu muito falar sobre esse Deus vivo, mas não era um povo que caminhava de fato com este Deus vivo, mas conheciam esse Deus vivo. Então essa família, Elimeleque, Noemi, saíram com seus 2 filhos e foram para Moabe. Deixaram a terra e foram para Moabe. O que me chama a atenção nesse texto é justamente essa crise inicial. Diz o texto que houve fome em Israel. E neste momento de fome, nesse momento de dificuldade, o que nós vemos é uma família deixando Israel e indo para uma terra que praticamente era uma terra onde estavam ali os incircuncisos, como se fala, né, os pagãos, ou seja lá o nome que a gente pode falar daqueles que não andavam com Deus. Então, o que nós vemos aqui, na verdade, é um tipo, né, que tipifica, esse texto tipifica a vida de um cristão quando ele lida com crises, quando ele está bem com Deus e de repente acontece um problema, uma crise. Percebam que eles estavam numa terra, na terra de Israel. Essa era a terra que Deus um dia falou aos seus antepassados, que é a terra que mana leite e mel. Eles estavam na terra prometida, na terra da bênção de Deus. Na terra onde os judeus, né, não deveriam sair, porque ali era a terra deles. Terra dada pelo Senhor.
Mas o que nós vemos é que em meio a uma crise, uma família decide largar a terra da promessa. É muito comum hoje em dia pessoas que passam por crise, estando no caminho do Senhor, né? Estando às vezes na igreja, estando caminhando bem, e passam por um momento difícil, e o que eles fazem? Largam o local, não estou falando local igreja, mas largam o caminho, largam aquele ambiente, largam de caminhar com Deus e preferem olhar para o mundo e acreditar que o mundo tenha algo muito melhor a oferecer. Olha muitas vezes para aqueles que não estão caminhando com o Senhor e fala, tá, ali talvez haja solução. É muito comum, então, vermos pessoas que, infelizmente, quando lidam com a crise e com a dificuldade, viram as costas para as promessas de Deus e decidem fazer aquilo que acha que é o correto, acha que é o certo. Assim foi Elimeleque, né, com a sua esposa Noemi, que decidiram largar a terra que Deus falou, que era a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Quando nós estamos em crise, existem duas situações que acontecem. Então, se você está em crise, eu quero te convidar a prestar bem atenção nesses dois detalhes. Quando nós estamos em crise, este é o momento, número 1, este é o momento de exercitarmos a nossa fé. Porque é no momento da crise que o cristão mostra quem ele é de verdade, se ele realmente é cristão ou não. É no momento da crise que ele coloca em prática se ele conhece a Deus, se ele crê que Deus pode resolver a situação ou não. E muitas são as pessoas que nesse momento da crise, da dificuldade que estão passando, seja qual for, veem que a sua fé desmorona e passam a se submeter a todo tipo de coisa errada. Se afastam daqui, de onde o Senhor quer que elas estejam. Se afastam do caminho do Senhor. Se afastam de onde está a bênção, de onde é a promessa de Deus para a vida dela, que é o caminho do Senhor. Não estou falando de um lugar físico. Estão conseguindo compreender? Não estou falando de um lugar físico. Estou falando de andar no caminho do Senhor. E infelizmente esse casal fez isso. Então, quando nós estamos em crise, este é o momento de mostrarmos que somos cristãos. Porque mostrar que somos cristãos quando tudo está bem é fácil. Falar que eu sou, né, servo de Deus, quando tudo dá certo, quando eu tenho emprego, quando está bem meu casamento, quando eu estou com saúde. Sabe? Quando, poxa, eu estou conquistando tudo aquilo que eu quero conquistar na minha vida profissional ou financeira, é fácil falar que é cristão. Mas quando as coisas estão ruins, é nesse momento que você deve provar que você é cristão. Caminhando com Deus. Porque o Senhor permite que aconteçam coisas em nossas vidas justamente para provar a nossa fé. Até mesmo para mostrar quem nós somos de verdade. Se estamos agindo com hipocrisia ou com verdade diante do Senhor. Porque muitas vezes a gente está agindo com hipocrisia, fingindo que somos servos de Deus. E Deus coloca uma prova para que a gente mesmo se conheça e veja, olha como que eu sou. Olha de verdade como que eu sou. Lembra de Pedro? Falava, não, Senhor, eu vou com o Senhor até o fim. E quando aconteceu tudo aquilo com Cristo, ele teve medo, correu, fugiu. Ali, o próprio Deus permitiu que Pedro conhecesse o Pedro. E assim também o Senhor permite que nós nos conheçamos no momento da crise e da dificuldade. Se você está passando por crise, está passando por dificuldade, esta é a hora de você praticar a palavra de Deus, praticar a sua fé. É hora de você se manter firme. Esse é o primeiro ponto na crise. No segundo ponto é que no momento da crise é o momento em que Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Porque no momento que as coisas estão boas, as pessoas até glorificam a Deus, agradecem a Deus, mas no momento da crise é o momento em que nós precisamos continuar agradecidos a Deus, porque é nesse momento em que Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. É nesse momento que Deus vai mostrar que Ele é todo poderoso, que Ele pode mudar e reverter qualquer tipo de situação. Então, se você está passando por uma crise, não saia de onde o Senhor te chamou. Não se arrisque se enveredando pelo mundo, acreditando nos contos, né? Naquilo que o mundo tem tentado te encantar, dizendo que lá está tudo bem, lá sim é bom, porque não está. E o que nós vemos aqui nessa história de Elimeleque e Ruth é que os dois, com seus filhos, saíram e foram para Moabe. E lá, o que nós vemos é os filhos
do casal se envolvendo com filhas da terra. Existia uma orientação para que os filhos de Israel não se envolvessem com os filhos de outros povos, porque existia o risco de misturar, né, o entendimento a respeito das coisas de religião e assim trazer, de certa forma, outras religiões para próximo, né, dos servos de Deus. E Deus não queria esse tipo de mistura, não queria misturar o que era sagrado com as coisas profanas, mas eles se misturam. E o que nós vemos é só situação difícil, porque primeiro morre Elimeleque, e ali Noemi fica viúva. 10 anos depois, o que nós vemos é os 2 filhos morrendo e agora sobraram 3 mulheres. 3 mulheres agora. Olha o preço, olha que dificuldade. Saíram de uma terra que manava leite e mel, apesar das crises, das dificuldades, viraram as costas de onde era de fato, o lugar onde sempre deveriam estar. E foram para o lugar onde acreditavam que tudo daria certo. E agora estavam lá. 3 mulheres viúvas. E as mulheres viúvas dessa época, elas passavam um problema muito grande, né? Porque não existia nenhum tipo de valor da parte do governo que pudesse ajudá-las. E para piorar, né, nada demonstra que essas 2 mais novas tivessem filhos. E aquela viúva Noemi, que era mãe dos filhos, né, que morreu, ela agora não tinha nem mais ninguém para poder continuar. É claro que quando nós falamos que havia fome, nós olhamos para o cenário e sempre acreditamos, né, porque o Antigo Testamento mostra isso, que quando existia fome em algum lugar, né, ausência de chuva, as pessoas davam a entender que isso aí poderia ser uma obra de Deus. Então, quando eles saíram de Israel, eles acreditavam que Deus estava castigando. Mas este é o problema. Às vezes olhamos e tiramos uma conclusão precipitada, acreditando que Deus está castigando, que Deus não vai voltar atrás, e que lá o pior lugar para se estar é na presença de Deus. Não, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus, é estar com o Senhor. E agora elas estavam num lugar, numa terra estranha, né? Pelo menos Noemi, estava numa terra estranha com 2 mulheres. Estava ali largada, sem ter quem a protegesse, sem ter quem sustentasse, sem esperança. E muitos estão assim. Muitos talvez que estejam ouvindo essa pregação, talvez já tenham tomado essa atitude de alguma forma se afastar do caminho do Senhor. Talvez até estejam ainda com um rótulo de cristãos, mas em seu coração já estão se afastando do Senhor. Porque estão acreditando que o mundo seja melhor. Estão acreditando que o mundo seja mais atraente, dê melhor resultado do que está realmente onde Deus sempre falou para você estar, fazendo as coisas que você deveria fazer. E às vezes tem pessoas que ainda carregam o rótulo de cristão, mas na verdade já estão em Moabe, já estão afastadas, com seus corações longe. Ou vamos olhar então para Ruth, vamos olhar então para Noemi, vamos olhar então para Orfa, veja a situação delas. Não há lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. Não há lugar melhor para se estar do que estar diante de Deus. Nós podemos ganhar o mundo, ter tudo, mas se não tivermos paz com Deus, não vale de nada, não vale a pena. Não vale a pena, não há alegria, não há felicidade plena. Sempre vai haver um vazio, sempre vai haver uma tristeza, sempre vai haver algo que vai machucar lá dentro, mesmo com um sorriso no rosto, dando a entender que está tudo bem. E assim aconteceu com essas mulheres. E essas mulheres aqui, né, no caso de Noemi, ela dá uma lição. Ela mostra o que deve ser feito caso esteja realmente afastado de onde é a promessa de Deus. Por quê? Porque Deus, ele mostra, até mesmo para as pessoas que estão afastadas, que o melhor lugar era estar com Ele. E é isso que acontece no versículo 6, quando Noemi percebe que, vou ler para vocês, o versículo 6 diz assim: Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Então percebam que Noemi começa a ouvir falar o quê? Poxa, lá de onde eu saí, de onde eu não deveria ter saído, lá é um lugar onde Deus continuou abençoando. Preciso voltar. Esta é a primeira atitude
de alguém que errou, que falhou, que deveria estar em outro lugar e não ali. Primeira atitude, meu irmão, minha irmã, caso você esteja afastado do lugar de onde Deus te colocou, seja um ministério, seja um ofício, seja um chamado, seja com seus dons, seja lá o que for, seja até mesmo num trabalho, seja até mesmo num lugar, numa casa, seja o que Deus tem mandado você fazer dentro do seu lar, eu não sei, mas primeira atitude, se volte para o Senhor. Nós vemos no versículo 6 que Noemi pega as suas noras e fala, vou para lá, vamos para lá, porque lá está a bênção. Ela não pensou duas vezes em perceber o seguinte, o melhor lugar para mim é estar com o Senhor. E se você, meu irmão, minha irmã, está nessa situação, eu falo para você nessa noite, se volte para o Senhor. Não permita que o mundo engane você, não permita que você se afaste tanto que você não consiga mais perceber isso. Volte-se para o Senhor. O Senhor está aguardando você com bênçãos para a sua vida, para cuidar de você, para tratar de você, para lidar com você. Assim ele fez com Ruth. Assim ele fez com Noemi. Mostrou para elas, olha, o lugar de Noemi é aqui. Lugar de onde nunca deveria ter saído. Assim é com todo aquele que porventura tenha cometido um pecado, tenha cometido uma falha, que se porventura está se afastando do caminho do Senhor, olha para onde Deus te chamou. É lá que você deve ficar. Não permita que o mundo seja mais atraente do que as coisas de Deus. Porque o Senhor é tremendo em mudar a situação. E é isso que Ele faz. Se volte para o Senhor. E o Senhor vai mostrar através desse texto o que Ele é capaz de fazer. Então, agora está uma situação difícil. Porque Noemi está com duas noras moabitas. E ele fala, vamos para lá. Mas ela fala para as noras, se vocês quiserem ir, não, podem ir. Podem ir embora, podem voltar para os seus lares. Mas uma volta para os pais, para a família antiga. Mas Ruth fala, não, eu vou com você. Eu vou com você. E interessante notar que Ruth, ela não era de fato, vamos dizer assim, parente de Noemi. Ela não tinha mais vínculo nenhum com Noemi. Morreu o filho, o que unia as duas. Mas Ruth decide caminhar com Noemi e ir também para Israel, de volta para Israel. E o que nós vemos aqui nessa segunda lição para aqueles que estão afastados do Senhor, porque a primeira é volte-se para o Senhor. A segunda lição que nós vemos é quando você se volta para o Senhor muda a sorte. O Senhor pode transformar todo tipo de cenário difícil, todo cenário complicado que porventura seja o resultado dos seus erros, porque esse é o resultado do erro deles, ter noras moabitas. Mas o Senhor pode transformar, ainda que seja uma maldição, em bênção, ainda que seja um problema, transformar em algo bom. Ele pode mudar a sorte, ele pode mudar a sorte de qualquer pessoa que se volta para ele. Ele pode mudar a sua sorte, meu irmão, minha irmã, se por acaso você estiver longe do Senhor. Porque Ruth e Noemi, ao regressarem, foram amparadas por Deus. E a sorte foi tão mudada que Ruth entrou na linhagem do nosso Messias. Ela é de fato alguém da linhagem do Messias. A sua descendência gerou, inclusive ela foi bisavó de Davi. Ruth, a moabita. Olhem bem, Ruth, a moabita. Olha como que Deus é capaz de mudar a sorte. Pegou ali uma moabita, alguém que não dava nada, mas alguém que decidiu seguir o Deus vivo, que decidiu mudar. Noemi, que carregava essa situação, decidiu voltar-se para Deus. E agora, ela não somente volta para Israel, mas agora a situação dela, Deus transforma e abençoa Israel. De forma a transformar Ruth na bisavó do rei Davi, do principal rei de Israel. Isto é maravilhoso. E é isso que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. É isso que Deus é capaz de fazer na sua vida se você estiver afastado do Senhor. Deus é tremendo. Se você está em crise, meu irmão e minha irmã, não saia de perto do Senhor.
Este é o momento de você exercitar sua fé. Este é o momento de Deus mostrar que Ele é Deus na sua vida, que Ele pode transformar, abençoar a tua vida. Não saia de onde Deus tem mandado você ficar. Se Deus tem mandado você orar, ore. Se Deus tem mandado você abençoar, abençoe. Se Deus tem mandado você caminhar num determinado caminho, continua, prossiga por ali. Não se afaste dos propósitos de Deus, do chamado de Deus. Mas se por acaso você já se afastou, eu quero dizer que ainda há esperança. Eu quero dizer para você, volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor, porque o mundo não tem o que oferecer. E o Senhor está de braços abertos para transformar, para mudar a sua sorte, para transformar a sua maldição em bênção. Toda essa bagunça da sua vida em algo produtivo, em algo útil no reino de Deus. Deus é com você. Deus é com você. Não se afaste de Deus. Mas se você se afastou, volte. Em nome de Jesus. Quero orar por você agora. Vamos orar. Senhor meu Deus, no nome de Jesus. Eu quero, Deus, abençoar, ó Deus, o teu povo, abençoar os teus servos e pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, visite cada um deles. Se há, ó Deus, aqueles que estão passando por situação difícil, ó Pai, que esse texto, ó Pai, mostre, ó Pai, seja um exemplo de que o mundo não tem nada a oferecer, ó Pai, que Moabe não tem o que oferecer, Senhor. Ó Deus, ajuda, ó Deus, os teus servos, Deus, que em meio às crises que porventura algum deles esteja passando, ó Deus, para que eles compreendam que não há lugar melhor para estar do que na tua presença, Senhor. Do que exercitando a fé, ó Deus, confiando em ti, Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, fará maravilhas no meio do teu povo, Senhor. O Senhor, ó Deus, pode sim, ó Deus, restaurar, ó Deus, abençoar, ó Pai. Mas se porventura, ó Deus, existem aqueles aqui nessa noite, ó Deus, que estão, ó Pai, já afastados de Ti, com seus corações longe, porque já cometeram erros, falhas. Ó Deus, ainda que estejam carregando um rótulo de cristão, mas, Pai, no nome de Jesus, muda a história desse povo. Mostra, ó Pai, que, ó Deus, estar, ó Deus, no Teu caminho é muito melhor, ó Deus, do que estar em Moabe, Senhor. Ó Deus, atrai esse povo de volta com o Teu amor, com amor eterno, como diz, ó Deus, o texto bíblico. Com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Atrai, ó Deus, o Teu povo, Senhor. Atrai, Senhor. Mostra que Tu és Deus maravilhoso, Deus bondoso. Mostra, Deus, que não há lugar melhor para estar do que na Tua presença, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, e que aqueles que voltarem, ó Pai, que o Senhor transforme, ó Deus, toda a bagunça, toda a confusão, tudo aquilo, ó Deus, que é, ó Deus, resultado do erro, ó Pai. O Senhor possa mudar a sorte, transformar as vidas, ó Pai, em nome de Jesus, da mesma forma como o Senhor fez com Noemi e Ruth. Abençoa, Deus, os Teus servos, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. E agora